Olá, tem um jeito bem particular de contar histórias que faz parte da vida de todo mundo de um jeito ou de outro. É a música. Para alguns, como é o caso do entrevistado de hoje, é mais do que uma trilha sonora para a vida. É um modo de expressão e uma profissão. Chico Paz. Tudo bem? Tudo Morador bem. oficialmente de Taquara, Isso. mas tu me contava que na verdade tu é catarinense, né? Catarina, de 1 ano e meio só, né? Foi o tempo que eu morei lá, depois vim pro sul. Que legal. Coisa boa. E como é que foi essa tua... Certamente por 1 ano e meio tu não lembra muita coisa, assim, né? Mas quais que são as tuas primeiras memórias do Rio Grande do Sul, assim? É curioso porque a gente se mudou de Santa Catarina para Mostardas, né? Que é a primeira cidade aqui no sul, com 1 ano e meio. E eu lembro, a minha mãe até brinca que isso não é verdade, mas eu tenho plena certeza que é uma memória real, não é uma invenção. Uma invenção. Eu lembro do dia que a gente chegou em Mostardas, né? A gente procurando a casa onde a gente ia morar e cantando a música do Sapo, aquela... O sapo não lavou o pé. Sim. E a gente cantava também a... Clássico da infância. Cantava da canoa, a canoa virou. E daí eu lembro que a mãe cantou, porque o Chico não soube remar, e eu fiquei pensando, mas eu não fiz nada. Né? E é muito engraçado, eu tenho essa lembrança do dia que a gente Olha foi só, pra que Mostardas. bacana, vai ver que nem eles lembram mais, né? Ela disse que isso é invenção da minha cabeça, mas eu tenho certeza, Que legal. E olha só como é interessante, né? A música já estava tão presente, assim, nas pequenas coisas da tua infância, assim, desde pequenininho, né? Tu ganhou o teu primeiro violão, na verdade, que obviamente não é esse, não é, né? Não, Não é. Esse é o último da série de violões. O primeiro violão eu ainda tenho, tá? Ai, que legal. Pendurado em casa lá, verdade. Funciona ainda? Funciona. Ai, que bom. Usa ele de vez em quando? Não mais. Ele é pequenininho, né? Ai, que gracinha. Ele some hoje. Ai, tadinho. Tu ganhou da tua família ele, né? Eu ganhei da minha família, ganhei no Natal de 80, acho que foi no Natal de 88, 89. Eu lembro que eu ganhei o violão e a fitinha dos Engenheiros do Havaí. Que legal. Que eu, na época, o Engenheiros estourou, tocou no Hollywood Rock, né? E na época da fitinha ainda. Depois tocou no Rock in Rio e eu fiquei maravilhado, assim. E uma outra lembrança que eu tenho é de ver o Engenheiros tocando no acho que foi Rock in Rio, não lembro se é Hollywood Rock ou Rock in Rio, a lembrança não é tão boa. Mas eu lembro de ficar assim, caramba, isso é muito legal. Ai, que bacana. E tu já sentia essa relação muito intensa e muito próxima, assim, com a música desde pequeno? Sim. A gente sempre teve música em casa, né? Meus pais não são músicos profissionais, né? Nunca trabalharam com música, mas sempre teve música em casa. Meu pai estudou órgão um tempo, piano também. Depois minha mãe estudou violão. Então sempre teve isso e minha mãe e meu pai compravam muito disco. Domingo de manhã ficava rodando disco rock nacional, rodava muito Cazuza, mas também rodava música clássica. O pai gosta de música clássica. E como eu e a minha irmã, a gente tem uma idade bem parecida, assim, é 1 ano e meio de diferença, a gente passava a tarde ouvindo disco e dublando os artistas, né, fazendo show, assim. Na nossa antiga casa tinha uma área grande e ali era o palco, então a brincadeira era essa, sabe? Ai, que legal. Isso com 6 anos, 7, eu acho, até 10 anos, de repente. Então sempre teve música, sempre teve palco, aquela coisa de se apresentar. Performance. E daí depois, já na época dos Engenheiros, no disco Pop é Pop lá, que a gente tinha fitinha, a gente botava a fita para tocar na garagem, convidava os vizinhos e se apresentava para a vizinhança. Era a alegria dublando, assim. do bairro. Ai, que legal. Começou assim, então sempre teve música, bem... E como é que tu percebeu, assim, que chegou a um ponto onde já não era mais apenas um lazer e tu realmente gostaria de trabalhar com isso? Tanto é que tu buscou educação nesse sentido, né? Tu é formado em música. Sabe, eu não tenho uma data assim, tipo, vou virar músico. Não, eu acho que não teve isso. A minha adolescência, eu passei um tempo sem tocar. Eu acho que logo depois dessa fase ali que a gente dublava, eu já fazia aula de violão, mas eu meio que cansei, assim, me desinteressei. E eu fiquei, acho que uns 5 anos sem tocar. Bastante tempo, né? E daí na escola, ia ter uma excursão pro Beto Carreiro. E alguém falou, nós tínhamos que ter alguém para tocar violão, né, no ônibus. E eu pensei, eu já toquei violão, né? Veio aquela coisa assim. E pensei, vou voltar a fazer aula. Junto com isso,
A minha irmã foi sorteada num sorteio da Maria do Relento, a banda aquela, né? Que influência total, assim, bom, bem a minha geração. E a gente ganhou uma guitarra no sorteio de um show deles. Poxa, que legal. E daí eu disse, pá, é isso. Daí voltei a tocar com o intuito de tocar no ônibus, Beto né? Carreiro. Viagem, vou ser o músico oficial do Beto Carreiro. E a guitarra e as aulas, montei banda e tô até hoje. Que legal. Sabe, e uma coisa que eu achei muito curiosa no começo da tua carreira foi que tu chegou a trabalhar como road de bandas, né? Foi bem junto. Foi logo quando eu montei a primeira banda, daí 17 anos, 18 anos, eu tenho um amigão que é um professor eterno, assim, estudei com ele muito tempo e continuo aprendendo com ele mesmo não fazendo aula mais, que é o professor Álvaro Vicente. Um cara que eu admiro muito, assim, pela musicalidade, mas principalmente pelo carinho que ele tem pela coisa e pelas pessoas, assim, um cara especial mesmo. E ele tinha uma banda que na época o nome era Pólvora, depois virou Okama. Não lembro certinho o que veio antes dos nomes. E daí eu comecei a trabalhar de road para eles. Fiquei fascinado pelo contato com a música, assim, por estar no palco também, daí realmente trabalhando, né? Apesar de não ser músico, mas estar junto ali. Viver esse ambiente. Viver aquela né? coisa, né? Fiquei fascinado e comecei a trabalhar com as bandas. Eu fui trocando de banda, trabalhei para as bandas da região, depois vim trabalhar para as bandas de São Leopoldo e Novo Hamburgo, até parar no Acústicos Valvulados, nas bandas grandes do estado, assim. Ah, que legal. Isso deve ter sido uma baita experiência para ti, né? Eu tenho como uma das coisas mais legais que eu já fiz. Um processo de aprendizado gigante, por não lidar só com música, lidar com show, com estrutura de show, com burocracia, empresário, produtores. Isso é importante também, querendo ou não. Público, aquela coisa de fãs, assim, né? Bandas que atraem público e as pessoas querem entrar no camarim. Então tu acaba entendendo como as coisas funcionam. Que nem tudo às vezes é só música, é só expressão, né? Sim, tem o lado do negócio também, né? Mas o aprendizado mais legal foi ver músicos incríveis, né? Eu tenho um contato e uma admiração muito grande pelo Acústicos, porque foi a banda que eu trabalhei mais tempo, assim, e que eu mantenho contato até hoje. Ah, que legal. Né? O Luciano Leães, que é o pianista deles, hoje está produzindo algumas coisas, vai gravar, já gravou no meu primeiro disco uma faixa, vai gravar algumas coisas no disco novo. Fala uma parceria muito legal, né, nesse sentido. Exato. E outra, eu sentava do lado, né, e ficava vendo tocar. Então não tem como tu não aprender. Ele faz assim. É uma imersão, tu teve, na verdade, uma imersão no mundo da música, né? Tanto é que depois enfim, antes, não sei qual que foi a ordem, mas tu buscou uma educação nesse sentido, né? Foi depois. Isso que eu achei legal, assim, porque não é... Claro que hoje, cada vez mais, e hoje a oferta também de cursos nesse sentido é muito maior do que costumava ser, né? Mas eu acho muito importante, assim, também, quando o artista tem essa formação e buscou isso, né? Então, acho que isso acaba te dando um know-how, assim, e digamos assim, isso te possibilita, na verdade, uma série de coisas que talvez quem acabou não buscando isso não... com certeza, e te tranquiliza, sabe? E uma coisa que eu senti muito quando eu me formei, de repente eu não tenho evoluído tanto, sabe? Eu não tenho Claro, a gente recebe informação, né? Sim, na escola a gente recebe informação, recebe. Às vezes tu precisa de 10 anos para organizar elas e realmente começar a aplicar. Sim. Então, de repente, quando eu me formei, eu não estava um músico melhor do que quando eu entrei. Mas eu estava tranquilo, eu estava muito mais tranquilo. Eu sei como as coisas funcionam, né? Se eu tivesse uma dúvida de harmonia, eu parava e pensava, isso se resolve assim. Antes não, antes tudo era muito no sentimento e a gente leva o dobro do caminho para fazer uma coisa, com né? certeza. O conhecimento te dá esse atalho. Facilita a vida. Né? Com certeza. E o curso é legal por causa disso. Né? Que legal. Às vezes não, quase sempre acontece de eu estar tocando e lembrar de uma coisa teórica, assim, que eu aprendi no curso. Eu nunca usei isso, agora apareceu. Sabe? É muito legal. Que legal, tu consegue aplicar isso nas suas músicas aí também. E em relação às faixas em particular, assim, nós falávamos antes de começar o programa, assim, como isso é uma representação muito pura e muito intensa do nosso ser, né? Tudo que é arte, na verdade, eu acho que tem essa função, assim, né? Como que é isso pra ti? Assim, agora tu tem um trabalho muito autoral, né? O que é o teu último EP, tuas últimas músicas.
Como que é isso pra ti, assim? Isso acaba... Tu, inclusive, usou a palavra antes que suga a gente, né? De tanta energia que a gente coloca em cima. Como é que é lidar com isso pra ti, assim? Então, bom, o trabalho mudou, né? Eu fiz meu primeiro disco solo, que não é solo, porque a gente nunca tá sozinho. Né? Sempre tem um monte de gente. Tem um monte de gente, parceria, graças a Deus, né? Ideias de fora. Eu tenho o primeiro disco que foi, claro, feito no impulso, assim. Quero fazer, vou fazer, vai ser assim e tal. Tem um segundo disco que foi feito, que está sendo feito com mais calma, com mais parcimônia, aquela coisa. Não, isso é assim. É o que pensado. Mas muito de sentimento, sabe? Às vezes tu retira uma música do jogo por ela não expressar exatamente o que tu tá querendo dizer. Essa é a grande diferença do trabalho agora. Ele é 90% sentimento e talvez os 10% seja, sei lá, aquela necessidade de viver de música. Eu preciso viver de música, claro, eu não sei fazer outra coisa, sim. Eu não quero fazer outra coisa, né? Isso nem passa na minha cabeça. Que bom. Mas antes tinha aquela coisa, no primeiro disco, eu quero ser músico, sabe? Eu preciso vender, preciso ser músico, preciso ter um disco, sabe aquela coisa, um adolescente ansioso. Sim, né? Com certeza. Hoje não, é diferente, sabe? Então tem mais espaço para o sentimento. A pausa que eu fiz no meu trabalho foi uma das coisas mais legais, porque eu consegui entender isso, né? A pausa, ela foi de composição também, eu fiquei muito tempo sem compor, né? Sequei, assim, e não conseguia, não tinha inspiração, não tinha nem vontade. Ao mesmo tempo era uma época que eu fazia muito show cover, Sim. Tocava músicas de outros em outras bandas, e aquilo estava me estressando a um ponto que eu estava deixando de gostar de música. E aí foi necessária essa pequena pausa, então, para dar uma repensada. E essa pausa fez eu entender realmente o que eu sinto pela música, que é expor os meus sentimentos. E fez perceber que se eu não expor eles, eu enlouqueço, sabe? Eu acho que é... É a regra da vida, eu acho, né? Por enquanto está sendo a minha única forma de realmente me expor, assim. E se sentir bem, assim, eu não escrevo, não escrevo poemas, não. Nunca pensei em fazer um livro, né? Tem gente que tem talento para livro, é compositor, faz livro, pinta, fotografa. Serve café? Tudo. O cara é mega artista, né? Todos os lados. Eu não tenho isso, assim, eu tenho a música, sabe? E basta, né? Talvez algum dia eu procure outra coisa mais. Mas a música é a forma como eu ponho pra fora o que eu sinto. É o grande lance com ela, assim. E tá tudo mais tranquilo agora, depois que eu entendi isso. Que bom, mas às vezes a gente precisa de um tempo, né, realmente. E até as composições ficaram mais de boa, assim, eu aceito melhor elas. Às vezes, confesso que as últimas 4 músicas que eu compus são músicas pesadas, assim, Mas daí quando eu leio, eu digo, cara, é isso que eu tô sentindo. Não tem por que não fazer, eu vou mudar? né? Talvez não um lance. É pesado. Sempre vai ter alguém que se identifica com aquilo também. Com certeza. Mas e outra, talvez tu nem mostre aquilo, mas tu botou pra fora. Tá? Isso não serve pra show, pra CD, mas serviu pra aliviar a alma. Né? Exatamente. Tá tudo certo. Isso é muito importante. Depois do intervalo, então, a gente vai fazer uma pequena pausa e a gente já volta e nós vamos falar um pouquinho mais, então, de Chico Paz e suas músicas. Novos programas, novas vinhetas e muitas informações. Na nova grade de programação da Web TV do Jornal NH tem esportes, saúde, entretenimento, debates e notícias para você viver melhor e ficar por dentro de tudo que é destaque na sua região. Tudo isso com atrações ao vivo e gravadas que podem ser acessadas no site do Jornal NH todos os dias. Assista e dê sugestões nas nossas redes sociais. Também no WhatsApp pelo número 9362-0051. Desde 1957, aprendemos a fazer,
fazer diferente, fazer de novo se for preciso. Nossa missão é promover o desenvolvimento das comunidades onde atuamos. Se somos líderes em 54 municípios, é porque vivemos a realidade de milhões de pessoas. Somos assim, conectados, comprometidos, atuantes. Somos multiplataforma. Somos o Grupo Sinos. Voltando então ao qual a sua história dessa semana, a gente está conversando com o Chico Paz, músico, morador de Taquara, catarinense de nascença, né, Chico? Chico, nós falávamos antes do intervalo, né, dessa carga emocional muito forte que vem com a música e com a arte também, com textos, enfim, todo tipo de expressão a gente acaba, acho que, né, colocando essa energia muito forte. Das tuas músicas, talvez especialmente desse último trabalho autoral que tu fizeste, assim, qual que é uma que te chama muito a atenção, assim, da qual talvez tu tenha um orgulho maior, ou que talvez te represente de uma forma mais intensa? Qual que tu acha que seria essa canção? Então, eu acho que todas elas me levam a algum momento, alguma história, me emocionam de certa forma, né? Claro, algumas são mais tranquilas, assim, de repente músicas que falam sobre estrada, ou sobre viver, assim, eu sou mais tranquilo. Agora, músicas onde pega no calo, fala de um sentimento, de uma saudade, eu confesso que às vezes eu tô cantando em show, assim, Bate sabe, dá aquela tremidinha. Aquela tremidinha. E acontece até ensaio, que é curioso, assim. A gente tava ensaiando pro show novo agora, eu toquei a música, a gente tava passando a música Minha Paz, que é a música aquela que eu compus pra minha avó. E engraçado que eu me emociono até no ensaio cantando ela, assim, ela é uma música difícil de fazer por causa disso. Mas das novas, eu acho que tem duas que são importantes, mas são por situações diferentes. Tem uma que é A Velha História, o nome, que não é uma música muito nova, mas ela tem uma energia muito presente ainda, que fala da vontade de construir coisas, de agregar valores e pessoas importantes, e às vezes tu não consegue, Um bloqueio. E tu fica esperando e nunca chega a tua vez, sabe? Aquela espera que às vezes nem existe, mas tu tá ali esperando a tua vez. É uma coisa da tua cabeça às vezes, né? Exato. Ela é uma música importante. A outra música que é importante é a mais nova que eu lancei agora há pouquinho, que é o Retrato Oval, que é importante pelo lado totalmente oposto. É uma música que foi feita sobre encomenda para um filme, né, para um curta que está sendo gravado em Taquara. E ela é baseada num texto do Edgar Allan Poe. Ah, sim. E eu pensei, isso vai ser difícil, né? Pô, escrever sobre ele, um texto dele. O cara é genial, né? Os textos dele são muito complexos. É um conto de terror. Eu não tenho ligação com contos de terror, nunca li. Não sou fã de filmes de terror, né? Foi um desafio muito grande pra ti. Foi daí então eu li umas 3, 4 vezes e pensei, no fundo, essa história é a minha história, sabe? Eu disse, poxa, é impossível então eu não escrever como se fosse eu falando, né? Acabou que eu fiz assim, né? Falando de mim, dentro da história, é claro. E eu também consegui aplicar elementos musicais, onde eu já vinha buscando há mais tempo, diferenças de dinâmica, harmonia. Técnicas diferentes, então eu fico feliz por causa disso. Consegui unir as duas coisas, né? A diretora que encomendou a música ficou super feliz, adorou. Que bom. E eu disse, missão cumprida. Yes, deu certo. Exato. Pode tocar um pouquinho dela pra gente? Claro. E daí consegui encaixar a música no meu trabalho, que é mais legal de tudo, né? Ela deu é a tua minha. cara, na verdade, pra uma coisa que foi brifada, né? Exato. Isso às vezes é muito difícil de fazer, né? Pedacinho, então. Pergunto onde estava quando precisei. Fez de mim por imagem sua paixão, de um grande amor tão perto assim. Sobrou fora
formas distantes de um coração. Eu sempre estive aqui, eu sempre estive aqui, eu sempre estive aqui. Enlouqueceu com suas verdades, buscava em cores sua redenção. De um grande amor tão perto assim, sobrou formas distantes de um coração. Eu sempre estive aqui, eu sempre estive aqui, eu sempre estive aqui. Eu sempre estive aqui quando tu precisou. Isso é a própria vida. Eu sempre estive aqui quando tu desejou. Isso é a própria vida. Que maravilha! Que coisa boa, Chico. Muito legal a música. E que interessante pensar que ela foi feita baseada num conto de terror, né? Ela é feita num conto de terror. É a história de um pintor famoso, rico, que tinha uma esposa linda, maravilhosa, e ele pintava retratos de pessoas, né? E ele decide fazer o retrato dela, fazer uma pintura dela. Nesse processo, ele em busca da perfeição, né, do quadro, para ficar igual à beleza extraordinária dela, né? Ela fica doente e ele não percebe que ela está adoecendo, tá morrendo, né? Quando ele termina o quadro lindo, maravilhoso, ela está morta. Poxa. Né? Então a música fala sobre isso, é a visão dela, ela perguntando: pergunta onde estava quando precisei, fez de mim por imagem sua paixão, né? Ele procurou a beleza na imagem, ela estava ali do lado. É a visão dela. Nossa, que baita história, né? E daí na segunda parte da música, um trechinho que eu não toquei, ele responde, né, que é: o desejo de te guardar em mim sem fim, razões para querer te ter sempre assim, sem fim. Ele buscava eternizar ela. Sim, na realidade tinha um amor muito grande ali, mas ele acabou desviando a atenção. desviando do caminho ali. Poxa, que legal. Edgar Allan Poe é sensacional. É sensacional. Né? É muito legal. Depois fui atrás de mais coisas dele. É ótimo, né? Chico, o que tu acha, assim, tu é uma pessoa que, enfim, justamente por lidar com música, por estar cercado de gente o tempo todo, como tu mesmo disse antes no primeiro bloco ali, dificilmente a gente faz alguma coisa sozinho, né? Como que é pra ti, assim, ao lidar com as outras pessoas, uma característica que te chama muito a atenção, assim, que tu acha que é essencial na hora da gente lidar com outras pessoas? São tantas coisas que a gente gosta nas pessoas, né? Mas eu acho que atualmente, assim, que eu mais gosto, mas não nem sinto falta, assim, mas eu gostaria que todo mundo tivesse, é a positividade, sabe? Primeiro porque todo mundo está sempre enrolado de problemas. Todo mundo tem 1 milhão de problemas, todo mundo trabalha um monte, todo mundo faz um monte de coisas ao mesmo tempo. E todo mundo tem vontade de fazer mais coisas, né? Um artista que tem uma banda famosa, que vive na estrada, ele quer ter um outro trabalho para expressar um outro sentimento. Depois ele vai querer pintar um quadro. A gente é ativo, né? Todo mundo é assim. E eu acho que as pessoas que não são é porque ainda não se encontraram realmente no que gostam de fazer. Então o que eu admiro muito e que eu sinto, assim, fico feliz quando eu vejo uma pessoa é isso. É a pessoa que mesmo tendo um problema, tu tá trabalhando em grupo, né? Temos que fazer uma viagem para tocar, mas deu um problema tal. É a pessoa que diz, cara, vamos resolver. Não se deixa bater, né? Isso é o que eu gosto nas pessoas, e quando a pessoa procura alternativas
para solucionar aquele problema. Ah, a gente pode fazer assim, a gente pode fazer assado, né? Não fica só remoendo aquilo de uma forma negativa. Ou aquela coisa, não vai dar certo. Isso me dá um tipo assim, sabe? Quebra o clima, né? Dá uma vontade. Cansei, não quero mais viver, sabe? Sim, é muito ruim, né? Querendo ou não, a gente se contagia muito com a energia das outras pessoas, né? Então é muito importante que todo mundo tenha essa... Eu confesso que eu sou uma pessoa cabeça dura. O que acontece? Compus uma música, eu expressei meu sentimento. Às vezes a pessoa vem, mas podia ser assim. Geralmente eu penso, mas não. Isso vai contra o meu sentimento. Mas daí depois com o tempo tu acaba percebendo que, cara, aquela ideia era genial e tu ia deixar aquilo escapar, né? Então, é uma coisa que eu tô procurando aprender mais, assim, a ser um cara mais relax quando alguém cutuca no teu sentimento, né? Ou mexe com alguma coisa que foi tu que fez, né? Eu não sou ciumento com o trabalho, assim. Até porque eu acho que depois que tu lança, ele não é mais teu, né? Aconteceu esses dias eu não lembro que música que foi. Pra Te Dominar. É uma música mais alegre, eu acho que é uma das mais alegres que eu tenho. E a pessoa disse assim, essa música eu me lembro do fulano e eu gosto de ficar ouvindo ela no meu quarto. Eu disse, não. Mas ela é feliz. Mas ela não é isso. Só que, poxa, quem mandou liberar, né? Exatamente. Então as pessoas tomam conta do teu trabalho, trazem para a vida delas, né? Então a gente tem que ser aberto a opiniões de fora. E em ti, tu diria que essa é uma tu falou assim, dessa característica que tu tá trabalhando, enfim, que tu acha que é uma coisa legal de reconhecer e trabalhar. Mas uma coisa em ti que tu admira muito na tua pessoa? O que seria? Eu não sei. Eu acho que eu admiro a minha persistência, sabe? De repente a palavra não seja essa. Mas eu sempre tive muito claro, assim, que eu gosto de fazer o que eu faço e que às vezes não fazendo exatamente do jeito como eu gostaria, né? Aquela lance de autocrítica. Eu sempre procuro, vamos lá, vamos fazer de novo, sabe? Quero tocar em tal lugar, não consegui, vamos tentar de novo. Uma hora vai dar. Uma hora vai dar. Ou eu nunca tive facilidade de aprender instrumento. Mesmo? Né? Eu sou uma pessoa que sempre estudou, assim. Sempre precisou estudar muito. E eu estudo atualmente. Eu estou na fase que eu mais estudo, de todos os anos na música. Tenho estudado em média 3 horas por dia, assim, coisa que eu nunca tinha feito. Isso é um exemplo muito legal. Normalmente as pessoas simplesmente presumem que as pessoas artistas, as pessoas que tocam, têm facilidade com isso, né? Não tenho. Eu acho que a minha facilidade, se tu me perguntar, o que tu nasceu? Né? Eu acho que eu nasci com comunicação em palco. Eu acho que é isso a coisa que eu... E as pessoas dizem muito isso de ti também, né? Que teus shows são muito... as pessoas se sentem muito próximas de ti nesse sentido, né? Justamente bacana, por demonstrar isso. Sim, poucas vezes eu ouvi isso, claro legal. Que sim. Mas é uma coisa que eu não penso, sabe? Eu nunca pensei em fazer, eu tenho que ser extrovertido ou eu tenho que ser tranquilo. Eu nunca pensei isso. Mas eu penso, eu tenho que fazer isso, né? Para expressar o que eu sinto. Eu tenho que compor dessa forma, eu tenho que cantar com essa postura vocal, né? Falando em técnica musical, eu sou muito limitado no sentido feeling, dom, assim. Eu sou um cara que tem que estudar. Que legal. Eu acho que isso pode ser difícil, acho que, mas ao mesmo tempo eu acho muito bacana, assim, que às vezes as pessoas têm esse pensamento de que, sei lá, não vou fazer tal coisa porque não tenho dom pra isso, não vai dar certo. Pô, mas se tu estudar, por que não, né? Se tu insistir, foi o que tu fizeste e tu tá te dando super bem, né? Então... tu vê, a gente voltando um pouquinho ao papo de road, né? Quando eu trabalhava pro Acústicos, foi aquela época que eu aprendi muito, assim, e daí eu parei pra estudar, né? Fiquei 2 anos estudando na EST, lá, me formei. São Leopoldo, né? Quando eu me formei, eu fiquei meio sem show, né? E fui fazer alguns trabalhos de road de novo. Só que não era como antes, sabe? E eu pensava, cara, meu lugar não é mais como road. Eu tenho que estar tocando agora. Trocou a fase, sabe? Eu não sou mais um técnico de som, agora eu sou um músico de palco. E para eu ser um músico de palco, eu vou ter que estudar.
Que legal. Sabe, eu não me sentia preparado para ser o guitarrista de uma banda, né, ou para ser um baixista. Às vezes eu atualmente toco baixo também. Então eu vou ter que ralar, né? Não tem outro caminho, Não tem né? outro caminho, porque eu não me sinto bem fazendo outra coisa. Claro, já trabalhei em um monte de outras coisas, já... Mas o sentimento de realização não era o mesmo. Mas nem perto, não existe, sabe? Não existe sentimento, assim. Que legal. Eu não me mexo para trabalho, sabe? Já trabalhei em muita Claro. coisa, já... Meu pai teve mercado, meu pai teve uma fábrica de gelo. Claro, na época eu era muito adolescente, então tinha aquela coisa assim de, não gostava. Mas no fundo eu sentia que, não, vamos meter a mão na brasa. Depois eu acabei, bem depois, quando eu estava gravando o primeiro disco, eu trabalhei num atacado, esses atacadão que vende de tudo, né? Eu cuidava do depósito. Eu trabalhei nesse atacado para pagar a gravação do disco. Claro. E sempre foi muito isso, não, vamos embora. Tinha um objetivo maior, sabe? Exato. Mas tudo sempre levou para a música. E eu acho que a parte desse estudo, faço aula de voz, faço aula de guitarra, é para manter isso, sabe? Eu não quero que isso acabe, assim, né? Não posso... Não é... É um profissional, tu não... Né? Não é simplesmente, sei lá, seguir fazendo e não seguir se aperfeiçoando. Porque a gente vai mudando, as coisas vão mudando, né? Claro, o tempo a gente que tem que seguir com o Sim. fluxo. O tempo que eu fiquei sem estudar, que aconteceu, eu fiquei alguns anos sem estudar, foi o tempo que eu regredi. E eu acho que quando isso entrou na minha cabeça, que foi uma das coisas que entraram na minha cabeça nessa pausa, Sim. Muita coisa estabilizou. Assim, não, cara, isso tu tem que fazer junto. Não importa o trabalho que tu grave, o sucesso que tu faça, ou o bar que tu toque, tu tem que estar estudando. Né? Eu demorei muitos anos para aprender, mas eu acho que finalmente eu entendi. Tem coisas que só o tempo proporciona. Que bom, né? A gente vai... Aprendendo umas A gente coisas. É tão imediatista, assim, aquela coisa de... Às vezes é bom esperar um pouquinho para as coisas acontecerem, com certeza. né? Chico, muito obrigada pela tua presença, adorei a entrevista, adorei as músicas também, tenho certeza que o pessoal da redação gostou também. Muito obrigada pela tua presença. Obrigado pelo convite, eu fiquei muito feliz. Que bom. Ainda mais por ser um programa com essa estrutura, assim, de dar para falar da música e dá para falar do que a gente sente fazendo, né? Obrigado mesmo. Valeu, Chico. Valeu. Bom, e o Qual a Sua História dessa semana fica por aqui. Mais histórias você confere todos os dias aqui no site do Jornal NH, nas nossas redes sociais e na versão impressa. Semana que vem tem mais. Até lá!